Olá, seja bem-vindo ao canal, ao nosso canal. Para nós é uma alegria que você esteja aqui conectado, você que está fazendo mestrado, doutorado, ou pretende fazer mestrado, doutorado. Nós estamos hoje aqui conversando e vamos entrevistar uma pessoa muito especial, a professora Samira Fernandes. Eu não gosto de dizer o nome do meio, Samira, porque nunca sei pronunciar, mas eu acho que você vai saber pronunciar muito bem. A Samira fez o seu mestrado conosco, aqui no nosso mestrado profissional em educação do NASP. A dissertação de mestrado dela tem o título Aprendizagem Criativa de Técnicas Geradoras de Novas Ideias em Estudantes do Ensino Médio. E, Samira, seja bem-vinda, então, ao nosso canal. O objetivo da nossa entrevista é partilhar um pouco da sua história, servir de inspiração para os mestrandos, os doutorandos, aqui quem faz pesquisa científica, né? Eu sei que você tem uma agenda muito intensa como professora e como pesquisadora também agora, com uma mestre, né? Como uma mestre já formada. E queremos, Samira, te dar boas-vindas, então, e faz uma primeira pergunta. Conta-nos um pouco da tua história, né? Da tua experiência, tua história acadêmica. Como foi essa história de vir fazer esse mestrado? E como veio parar, então, no mestrado profissional em educação aqui do NASP? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Samira Elquaire Fernandes. Eu sei que é difícil de falar o meu sobrenome, né? Então, só reforçando, é Elquaire, professor. Mas todos erram o tempo todo, A então não tem produção. problema. Bom, eu sou formada em administração de empresas e comecei a lecionar na ETEC Pedro Ferreira Alves, é uma escola técnica aqui da minha cidade, né? Ela é do Centro Paula Souza, Centro Profissional de Ciência e Tecnologia, né? E durante muito tempo eu quis fazer o mestrado, tive interesse, mas era uma coisa inacessível por algum tempo. Os cursos de mestrado eram longes, todos presenciais, e a minha realidade não permitia que eu, né, me locomovesse e fosse para outros lugares. Então, a gente descobriu, né, que tinha o mestrado aqui em Engenheiro Coelho, bem próximo da minha cidade, e fomos porque eu falo que foi um trabalho em equipe, uma dupla, né? Eu e um amigo, eu falo que é amigo, né? Porque nós nos conhecemos há muito tempo, do ensino médio, um amigo do ensino médio que eu indiquei para dar aula na ETEC também, e aí ele começou a lecionar na ETEC e nós conversamos, ele falou, eu fiquei sabendo, falei, ótimo, vamos. Então, ele me falou isso numa segunda-feira de manhã, chegando em casa, eu telefonei no NASP e agendei uma entrevista para segunda-feira à tarde. E nós descobrimos o caminho para ser aluno especial, conseguimos ingressar como como alunos especiais, e em seguida, esse meu amigo já ingressou como aluno regular e eu levei mais um tempinho para isso, porque como também já era um plano pessoal meu, eu tive o meu filho. Então, precisei, não ingressei no ano de 2017, né? No ano de 2017 como aluna especial e depois no ano de 2018 como aluna regular. Então, o mestrado era um sonho que acabou se tornando realidade por estar mais próximo de nós. E confiando na educação adventista que a gente conhece, né? A gente foi e abraçou isso e fomos muito bem acolhidos no campus de Engenheiro Coelho. Ah, coisa boa. Fico feliz que tenha sido bem acolhida mas você falou, não está aqui no roteiro das minhas perguntas, mas você tocou num assunto
que eu vou falar. Ou seja, porque alguns dos nossos alunos têm receio de ser aluno especial, não é? Ou seja, pelo jeito, a sua experiência de ser aluno especial antes de ser aluno regular foi uma boa estratégia, então. Eu até anotei aqui como sugestão, né, para Ok. dar para os ingressantes, né? E foi uma sugestão que eu dei para alguns amigos que depois também, que são aqui da ETEC, também começaram a fazer o mestrado e que estão concluindo agora nesse semestre, que são dois colegas aqui de trabalho que a gente tem. Eu fiz todo um planejamento para começar o mestrado. Então, na verdade, já tinha feito um planejamento, mas ainda era longe, né? Era distante. Mas ser aluno especial, para mim, facilitou bastante, porque a gente tinha que fazer 7 matérias, 7 disciplinas que eram obrigatórias, né, da grade. Uhum. E essas 7 disciplinas, para você fazer 7 disciplinas em 2 anos, mais a dissertação, é bem pesado. E eu fiz 4 disciplinas como aluna especial. Então, Hum. quando eu entrei como aluna regular, eu tive 2 anos para fazer só 3 disciplinas. Como eu estava com um bebê pequeno, eu optei por fazer uma disciplina por semestre. Mas aí, Hum. até quando comecei a fazer a primeira disciplina como aluna regular, falei, nossa, eu devia ter me matriculado em 2 já, né? Mas tudo bem, né? Também foi uma opção minha, foi uma escolha minha. E para mim foi muito bom. Se eu tivesse que fazer de novo, eu faria exatamente como eu fiz. Eu faria É, 1 ano como aluna especial e depois entraria como regular. é isso, Samira. Eu quis chamar a atenção disso porque nós recebemos muito essa pergunta aqui no mestrado, que e as pessoas não sabem a diferença entre aluno regular e aluno especial. O aluno regular, quando você se matricula, nós cadastramos na CAPES, né? Nosso Uhum. mestrado é um mestrado reconhecido pela CAPES, e imediatamente começa a contar o reloginho dos 24 meses, como aluno regular, não é? Você faz o processo seletivo, entra e fez a matrícula, você tem 24 meses para terminar o seu mestrado. Existe uma prorrogação, mas é uma prorrogação mínima, e, na verdade, se você não consegue cumprir nesse prazo, você corre o risco de desligamento, perder o seu esforço, não por nós, mas pela própria CAPES, em termos de jubilamento, essas Sim. coisas todas. Como aluno especial, você vai adiantando sem precisar disparar esse reloginho, né, dos 24 meses, e quando você entra, você tem uma carga de disciplinas muito menor, não é? Uhum. Tudo que você pagou anteriormente, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista acadêmico, é descontado. Então, os 24 meses fica muito mais leves de cumprir, né? Nós temos explicado isso para muitos, se você está interessado no nosso mestrado, e muitas vezes o planejamento da maternidade, que foi o caso da Samira, pode ser facilitado por esse processo de aluno especial antes de ser aluno regular. Muito bem, Samira, vamos adiantar mais um pouco. Queríamos entrar um pouco mais na tua dissertação. Como é que você escolheu? Eu sei que você trabalhou com aprendizagem criativa e técnicas geradoras de novas ideias. Como foi essa escolha, esse processo? Você entrou já no mestrado com um pensamento fixo, já quero trabalhar com aprendizagem criativa, ou foi um processo? Conta um pouco sobre como decidiu nesta área específica, né, da aprendizagem criativa. Então, não, eu não entrei com essa ideia no mestrado. Como aluna regular, como aluna especial, eu cheguei a fazer um projeto que era sobre metodologias ativas. Eu queria medir o grau de evasão do curso técnico de administração sem a aplicação das metodologias ativas e depois com a aplicação das metodologias ativas. Só que, para isso, essa pesquisa seria de 3 anos, porque o curso do técnico, ele tem 1 ano e meio de duração, e eu precisaria de 2 turmas para medir isso. Fazer em uma disciplina só eu não queria,
Era uma coisa minha, assim, eu não queria fazer com uma disciplina, eh, e eu queria fazer esse estudo maior, né, então tinha essa ideia. Mas para isso, além do tempo, eu precisaria que todos os professores topassem fazer aplicar as metodologias ativas e conhecer de fato as metodologias ativas, então envolveria muita gente. E aí, quando eu entrei como aluna regular, uma orientanda que já estava se formando, da professora Gildene, ela estava trabalhando com criatividade. Então, veio a possibilidade de eu aplicar o instrumento que ela tinha validado. Mas ainda não era exatamente isso que eu queria. Então, eu cheguei para a professora Gildene, que foi a minha orientadora, e coloquei essa ideia, né? Essa ideia de fazer algo dentro de uma disciplina que eu leciono, que é o empreendedorismo e que precisa trabalhar técnicas geradoras de novas ideias para criar novos produtos, serviços, adaptar. Então, já era uma coisa que eu trabalhava nas minhas aulas. Mas eu não sabia da aprendizagem criativa. Então, eu queria só fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu não conhecia a aprendizagem criativa. Então, a professora Gildene, com conhecimento acadêmico dela, falou para mim, né? Falou, então a gente pode trabalhar isso que você faz em sala de aula, usar isso que você faz em sala de aula e trabalhar a aprendizagem criativa desses alunos, né? O desenvolvimento da expressão criativa dos alunos. E então nós começamos. Foi assim a escolha do tema. Legal, muito bacana, porque isso é uma coisa que nós primamos também no nosso mestrado, é que as pessoas façam a sua dissertação, a sua pesquisa, a sua intervenção em contextos verdadeiramente úteis, né, e reais da realidade de cada mestrando, no seu caso, do curso técnico de administração e das técnicas geradoras de novas ideias. Muito bem, mas olha, vamos aprofundar um pouco mais. Me fala um pouco da tua experiência da própria investigação. O mestrado foi a primeira vez, então, que você fez uma pesquisa acadêmica, né, científica. Como foi essa experiência? Em termos das técnicas de recolha de dados, e depois queríamos falar um pouco da análise dos dados e como é que foi isso. Tá certo. Então, professor, eu já tinha feito fiz 2 pós-graduações, então, assim, eu já tinha feito artigos, mas um trabalho com a dimensão da dissertação eu nunca tinha feito, realmente. Foi uma coisa assim, a parte teórica, ela foi para mim um desafio, em virtude da gente ter que buscar muitos autores. Então, assim, eram muitos autores, e no final, na semana da minha qualificação, eu falei para a professora Judene que eu não queria qualificar, porque eu ainda tinha muita coisa para ler. Então, o começo foi desafiador, porque eram muitos autores, a gente ter que comparar, confrontar, relacionar os autores, mas depois isso começou a ser uma coisa gostosa de fazer e eu queria fazer cada vez mais. Isso na parte teórica, né? A parte que a gente estuda todos os autores que falaram sobre o assunto. E a parte da prática, minha pesquisa de campo, né, a minha investigação, ela foi mais tranquila, porque eu estava fazendo em uma sala de aula que eu já conhecia os alunos e num conteúdo que eu já trabalhava. Claro que com todo o rigor técnico da pesquisa acadêmica. Alô, Samira? Oi, professor. Oi. Olha, eu dei uma pausa na gravação. Então, Samira, agora entrando numa parte mais técnica, não é? Como foi, então, essa sua primeira experiência de investigação? Você, antes do mestrado, já tinha tido essa experiência? Como foi aí as técnicas, as ferramentas de recolha de dados? Me conta um pouco, partilha um pouco para quem
está começando essa jornada, né? Como foi essa parte mais técnica, né, da experiência de fazer pesquisa, de fazer investigação? Então, eu já tinha feito alguns trabalhos, né, em pós-graduação. Eu fiz uma monografia na minha primeira pós-graduação e na segunda foi um artigo acadêmico. Mas uma pesquisa acadêmica a nível de mestrado, né, foi a primeira experiência. Para mim, a primeira parte, a parte teórica, ela foi desafiadora, não em relação àquela parte que o pessoal fala, né? As normas de ABNT. Isso aí, as normas da ABNT, para mim, eram mais tranquilas, por conta até das disciplinas que eu leciono na ETEC. Uma delas é o trabalho de conclusão de curso, então eu já tenho um pouco de conhecimento. O desafio foi pesquisar vários autores sobre um assunto que eu ainda não conhecia, de diversas línguas, né? Então, isso foi um desafio para mim. Fazer com que os autores eles tivessem uma harmonia entre o que eles estavam falando, relacionar os autores. Então, isso foi um desafio, mas beirando ali pertinho da qualificação, eu falei para a professora Judene, não, professora, eu não quero qualificar, porque eu ainda tenho muita coisa para ler, para escrever. Então, a gente vai... Eu fui, né, pegando, assim, cada vez mais uma vontade, tinha cada vez mais uma vontade de estudar sobre o assunto, porque eu via que eu ainda não tinha visto nem 10% do conteúdo. Já a parte prática de investigação, de intervenção que foi realizada na escola, ela foi extremamente prazerosa. Foi assim, eu colhi frutos muito gostosos, muito saborosos da minha pesquisa. Era uma turma, eu trabalhei com uma turma que a gente tinha uma afinidade muito legal, então de 40 alunos que a gente tinha no começo da turma, depois caiu para 39, os 39 aceitaram fazer a pesquisa, os 39 Uau! assinaram o termo, os pais assinaram o termo, eles liberaram as fotos, o direito ao uso de imagem. Então, foi assim, foi uma coisa muito gostosa. Os trabalhos que os alunos fizeram foram maravilhosos. Então, assim, para mim foi fantástico, porque eu não tive nenhuma intervenção negativa, nada que me prejudicasse durante o período de coleta de dados. Que coisa boa, Samira. Então, pelo que você está descrevendo, você teve muitos dados que a gente chama de dados não numéricos e não estruturados na pesquisa qualitativa, né? Ou seja, a sua pesquisa é fortemente qualitativa, embora que tenha, eu sei, porque eu conheço também o seu trabalho, a parte numérica, né? De questionários aplicados e tal, mas me conta um pouco sobre essa tua experiência com a investigação qualitativa, com a análise dos dados, e aí eu já começo a entrar também, porque você usou o WebQDA, não é? Como é que você Sim. conheceu o WebQDA? Como foi essa sua primeira impressão? Eu estou fazendo muitas perguntas ao mesmo tempo, né? É melhor fazer uma de cada vez. Não, Então, me professor, conta um pode pouco deixar que eu vou sobre... emendando uma Está resposta bem, na outra. está bem. E como fez essa sua formação, como foi essa sua primeira impressão na pesquisa qualitativa, o uso do WebQDA? Seria interessante a gente partilhar também, porque como é uma coisa que fica muito mais lá do meio para o final, não é? Do mestrado, Isso. depois das disciplinas, tem muita gente que nos ouve que, para eles, isso é um buraco negro, né? Uma coisa ainda que está distante. Mas fala um pouquinho sobre a experiência de análise de dados, uso do WebQDA, como foi essa primeira impressão e etc. Realmente, a parte da análise dos dados foi um buraco negro. Mas que depois a gente viu que tinha uma luz no fim do túnel. Então, após a coleta de dados, nós tínhamos muitos dados, porque foram muitos instrumentos utilizados, e um deles foi o portfólio, que me resultou em muitos dados quantitativos. E por um período, nós ficamos
sem a possibilidade do orientador, porque a professora Judene ficou doente e aí depois o senhor assumiu o nosso trabalho, né? Então, assim, para mim foi um Com muito desafio gosto porque eu... fiz isso, Samira. Obrigada. Porque eu passei 2 meses, 2 ou 3 meses digitando tudo no Excel. Eu tinha folhas e mais folhas, dava assim, eu fiz até, parecia um pergaminho, né? Eu enrolava isso e eu ia Eu lembro. analisando. Então, foi a parte mais difícil para mim, foi essa. Só que aí foi assim, né? Eu já tinha feito toda essa transcrição para o Excel, porque de alguma forma eu precisava colocar isso digital, né? Transformar isso em formato digital. E aí a gente veio a possibilidade de utilizar o WebQDA. Para mim, eu não tive uma formação muito extensa do WebQDA, nós tivemos acho que 1 ou 2 reuniões, professor, com o senhor ali me explicando o WebQDA, e eu tentei, da forma como eu consegui, assimilar tudo que o programa nos oferecia, tudo que o sistema nos oferecia, passei de novo tudo para o WebQDA, de uma forma um pouquinho diferente, mas o WebQDA, ele é interessante porque ele faz algumas coisas automáticas para nós. Então, ele traz alguns esquemas automáticos, ele traz a repetição de palavras de forma automática. Então, o primeiro passo, eu levei um susto. No primeiro momento, assim, agora você não vai usar o Excel, que você estava aí fazendo o seu, né, digitando tudo, e agora vai fazer no WebQDA. Então, primeiro, para mim, foi realmente um susto, mas depois, quando eu entendi como o programa funcionava e as facilidades do programa e o que ele poderia me proporcionar para facilitar a escrita, né, a minha análise, então isso foi bem legal. A minha experiência, então, nesse período da análise de dados, ela não foi Você, só em relação à análise de dados, né? A gente teve outros contratempos, mas a maior dificuldade que eu tive no mestrado foi depois de usar o WebQDA, o como escrever. Mas eu acho que o WebQDA, na minha opinião, ele facilita essa escrita. E depois de fazer toda a análise de conteúdo, depois veio a parte da conclusão. Então, assim, para mim, qual que foi a maior dificuldade? Fazer a análise e depois fazer a conclusão, porque parecia que eu já tinha escrito tudo que eu tinha para escrever. Então, resumindo, assim, foi a maior dificuldade. Mas eu acho que se a pessoa, ela começa já conhecendo, sabendo que ela vai ter essa possibilidade, talvez ela faça um pouquinho diferente de mim. Porque os meus portfólios, os portfólios que os alunos me entregaram foram todos físicos. Então, eu tive que digitar tudo. Então, sabendo da possibilidade de usar uma ferramenta como o WebQDA, de repente, fazer com que esse portfólio fosse digital seria mais fácil. sim, é verdade. Eu lembro dessa dificuldade, Samira, que foi um Sim. desafio. Mas E sempre lembro... Hã? eu Desculpa. tenho todos os portfólios guardados até hoje. Guarda. Legalmente, segundo me consta, durante 5 anos você tem que guardar. Mas, São amiga, guardadinhos. eu me lembro que foi assim bem sufocado, né? A professora Gildene, que era sua orientadora, eu acabei virando co-orientador ali, Exatamente. e nós tínhamos pouco tempo. Me fala um pouco aí dessa correria. Eu já vi que você teve uma dificuldade, teve que pegar tudo que estava em papel e digitalizar e digitar, né, para poder colocar no WebQDA para fazer análise. Mas Sim. quanto tempo você levou, mais ou menos, para fazer análise com o WebQDA? Você lembra? Eu tive 15 dias para colocar tudo no WebQDA e escrever o que eu tinha que escrever sobre análise de dados. Foi bem corrido. Uau! E Essa foi possível em 15 dias fazer análise, então?
Professor, e a todos que eu falo, eu acho que assim, se nessa parte eu não fiquei tão satisfeita. Se eu tivesse mais tempo, eu tenho certeza que eu teria feito melhor. Mas aí eu lembrando de uma frase que o senhor falava toda vez que a gente conversava, é melhor alguma coisa feita do que perfeita, né? Porque às E vezes não feita, né? e não feita, porque às vezes você Exato. fica aí tentando fazer o negócio perfeito e ele não sai. Então, assim, Samira, né, sou muito sistemática com algumas coisas, e em relação ao tempo, eu também sou, então, assim, eu gostaria de ter tido mais tempo, eu conseguiria organizar melhor as minhas ideias, porque uma coisa que eu vi é que o dormir, o descansar, deixar a dissertação descansar é muito importante. E eu não tive esse tempo de deixar a minha análise de dados descansar, deixar as minhas conclusões Uhum. descansarem. Foi tudo muito rápido, muito corrido. É um desafio, Samira. A gente avisa isso o tempo todo, mas infelizmente, né, dado a diversos fatores, alguns dos nossos orientandos não. Mas uma coisa é certa, né? Foi possível, né? Foi possível, foi possível. Foi possível. Poderia ter sido melhor se tivesse tido mais tempo Sim, sim. e tal, mas eu sempre digo que por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque tem muita gente que começa a fazer uso desse tipo de ferramenta, não existe só o WebQDA, existem outros softwares, né? A gente usou o WebQDA nitidamente porque é o software que nós adotamos aqui no mestrado profissional em educação do NASP, porque eu sou um dos autores, é um software que está online, portanto, eu tive acesso o tempo todo ao projeto da Samira em tempo real. A gente fez Uhum. muitas reuniões online partilhando tela, né? Lembra disso, Samira? Sim, lembra. E tendo acesso em simultâneo, tanto a Samira como eu, nesses 15 dias, o WebPDA. Então, é possível, não é o ideal. O ideal é que você tenha tempo, que você gaste mais tempo e etc. Mas por que a gente fica dizendo isso, Samira? Porque tem muitas pessoas que ou desdenham, né, dessa parte da análise, né? Uma parte bem esforçada que é necessário alguma concentração, algum esforço, né? Sim. E fica pensando que aprender a usar um software como o WebPDA vai gastar tempo. Na verdade, você gasta realmente, eu costumo dizer, dá um passinho para trás para dar 2 passinhos para frente. Foi isso que aconteceu comigo. Bom, quando chegar a parte das sugestões aí, das dicas que eu vou dar, eu falo sobre isso. Tá bem. Então, vamos então já para essa parte final, né, das sugestões e da dica. Então, o WebQDA proporcionou a sua análise qualitativa em 15 dias, eu percebi isso. Percebi Sim. também que, se você tivesse mais tempo, faria algo melhor, mais reflexivo, quem sabe, mas que foi possível resolver em 15 dias a tua análise. Mas agora, para nós finalizarmos a entrevista, não é? Que conselho você daria para quem está iniciando esse processo de pesquisa acadêmica, uso de software, de análise de dados, essas coisas todas? Quais os conselhos você daria, então, para quem está começando, ou vai começar, ou quer começar este processo de fazer um mestrado, fazer um doutorado, quem sabe? Então, emendando uma coisa na outra, né? Emendando aí a nossa questão do tempo, uma coisa que me auxiliou muito foi a administração do tempo. Eu já comentei que eu sou bastante sistemática, e, e fazer uma coisa de cada vez. Foi uma das coisas que me ajudou. Então, para as pessoas que estão começando, é isso que eu digo. Façam uma coisa por vez, administrem bem o tempo. O final do meu mestrado foi no meio da pandemia, então eu tinha o meu filho pequeno, né, com 2, 3 anos, 2 anos, acho. Olha só, já estou até meio confundindo o tempo. Então, ele ficava em casa, eu ia para um outro ambiente, eu ia para a casa da minha mãe, ou ele ficava na casa da minha mãe e eu ficava na minha casa. Então, assim, não dá para a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para a gente querer cuidar do trabalho, da família,
e do mestrado. Então, a gente precisa ter essa administração do tempo, né? Então, uma sugestão que eu dou é em relação a isso: administre o tempo, faça um cronograma de estudos, faça realmente qual é o tempo que você vai usar hoje para o mestrado. Vai passar um pouquinho, ou você vai terminar um pouquinho antes, mas tenha essa consciência do tempo. Porque mesmo fazendo tudo isso, mesmo organizando tudo isso, eu tive contratempos que não estavam sobre o controle de ninguém. Ninguém podia, né? Então, resolver ou imaginar as coisas que iriam acontecer, mas eu acho que por ter isso, por conseguir controlar o tempo, foi uma das coisas que me ajudou a no final dar certo. Eu não gosto de fazer as coisas corridas, então por isso que essa questão dos 15 dias para mim foi a parte mais difícil. Foi a parte mais difícil exatamente por ser uma característica da minha personalidade, mas tem gente que consegue. Só que todas as pessoas que eu vejo que conseguem, né, fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, então tentar escrever e tentar dar atenção para outras coisas, acaba que no final ficando um pouco estressada. Então, uma coisa que eu falo é sobre a administração do tempo. Eu até anotei aqui algumas Ok, muito bom. sugestões, tá vendo só? Outra coisa é, além de fazer as coisas uma por vez, se antecipem, façam, levem as coisas para o orientador ver. Não fique esperando que o orientador traga alguma coisa para você. Porque é melhor levar uma coisa errada, que aí você sabe que está errado, ou você sabe que não está bom, do que você não levar nada, porque o orientador, ele não vai fazer por você. É Outra verdade. coisa que o mestrado traz para gente, né? Assim, eu não tenho grandes dificuldades com isso por estar na área acadêmica já, assim, né? Lecionando e trabalhar bastante em equipe por conta da minha formação em administração, que eu fui diretora de escola, fui coordenadora, então já tinha mais experiência com isso, mas o mestrado é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe, é uma dupla, mas essa dupla ela precisa ter liga, ela precisa ter consistência, ela precisa ter um bom relacionamento. Então, é um trabalho em equipe que você faz com o seu orientador. Então, e a gente precisa estar ciente de que cada um tem uma experiência, e por conta dessas experiências que nós temos, nem sempre a gente vai falar a mesma língua. Mas no final a gente precisa pelo menos sair com alguma conclusão, com algum ponto, né? Assim, para ser desenvolvido. E uma outra sugestão, então, além da administração do tempo, a organização e a questão do trabalho em equipe, é uma que nós falamos lá no começo, que é entrar como aluno especial. Muito bem. E não deu tempo, assim, só para explicar a questão do aluno especial, eu fiz 2 disciplinas por semestre como aluno especial. Então, assim, também, você não pode fazer como aluno especial agora em 2023 e só começar como aluno regular lá em 2027, tá? 2027, 2028, porque esse tempo, ele vai te desatualizar. Então, assim, na minha experiência foi 2017 como aluna especial, foram 2 semestres. 2018, eu fiquei 6 meses, o primeiro semestre, oficialmente afastada do mestrado, mas extraoficialmente não, porque eu fiquei, como eu estava de licença maternidade, eu fiquei estudando para a prova do processo seletivo, então eu estudei durante a minha licença. Uma das coisas que eu mais estudei foi o inglês, porque era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade, então eu estudei, então eu fiquei só 6 meses oficialmente afastada, mas extraoficialmente não afastada, tá? Então, não dê tanto tempo, porque se você der muito tempo, quando você voltar, parece que as disciplinas mudaram. E, na verdade, elas não mudaram. Na verdade, o que mudou foi que existe muito artigo, muita coisa sendo publicada e a gente fica desatualizado. Não é a ementa da disciplina que muda,
mas é a atualidade que muda. Então, não fique tanto tempo. Faça como aluno especial, mas não fique pensando, vou fazer 4 anos como aluno especial, que não dá certo, não. Muito bem, Samira. Samira, muito obrigado. Você realmente se disponibilizou, né, de partilhar a sua experiência, é uma experiência muito rica. Certamente quem está nos ouvindo e está começando o seu processo, ou está no meio do processo, que ainda dá tempo de usufruir dos seus conselhos, vão realmente ser beneficiados se seguirem os seus conselhos. Eu fico feliz, muito obrigado por essa entrevista, e nós vamos continuar, porque os nossos alunos, os chamados egressos do mestrado profissional em educação do NASP, nós continuamos sempre trabalhando, né, Samira? Na Isso produção mesmo. de artigos e congressos. É uma parceria que não termina com os 24 meses do mestrado. A gente continua, é claro que com uma intensidade menor, naturalmente, por Isso. causa da agenda profissional, tanto do orientador como dos orientandos, ou dos ex-orientandos agora, né? E mestres já formados, mas sempre é uma parceria. Eu, por exemplo, mantenho minha parceria com a minha universidade de origem, lá do doutoramento, lá na Universidade de Aveiro, e com as pessoas que fizeram parte da minha formação até hoje. E estamos falando de uma coisa de 20 anos, né? 22 anos. Uhum. E continuo mantendo essa parceria, que é muito bom, fortalecendo esses laços científicos e de produção. Samira, muito obrigado. A Eu sua que história, agradeço. os seus conselhos serão certamente úteis. Quer deixar alguma última palavra antes de encerrarmos a nossa entrevista? A última palavra é que vai dar tudo certo. Isso. No final, dá tudo certo. Confie em vocês, né? Confiem nos orientadores e na sua capacidade, porque dá certo. É só Isso. isso. Isso aí. Obrigado, Samira. E nós nos Eu que vemos, então. agradeço. Um abraço. Um abraço.